Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá para mais uma palavra de vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o que diz aqui em Números 11. Como é sobre o capítulo inteiro, não vou ler, você pode ler aí depois, mas eu vou explicar e vou ler só o final aqui. Lá em Números fala sobre a reclamação do povo. O pessoal estava reclamando que já não tinha mais apetite, que a comida era só maná, que não tinha carne. E Moisés foi orar ao Senhor e falou: Senhor, por quê? Por que esse povo, está... a responsabilidade é minha, é muito pesado isso para mim. E foi conversar com o Senhor, e o Senhor falou para ele convocar 70 autoridades de Israel. E ao chegar lá, ele convocou, e o pessoal foi para lá, para a tenda do encontro, e o Senhor, na Bíblia fala que ele colocou do Espírito que estava em Moisés, o Espírito de Deus, nesses 70 líderes, para que eles fossem capacitados, tivessem unção para ajudar, auxiliar Moisés nessa grande missão de liderar todo esse povo. E aí, 2 desses líderes de Israel não foram à tenda do encontro, para receber essa direção de Deus, para receber essa unção. Mesmo assim, eles receberam do Espírito de Deus e começaram a profetizar. Aí Josué, era bem jovem, acompanhava ali Moisés, mas ele ainda era bem jovem. Ele ouviu esses 2 líderes profetizando lá na tenda deles. E ele correu para contar para Moisés. E ele falou bem assim, lá no 27. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Nun, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Então um jovem, não foi Josué, eu falei Josué, foi contar. Josué, ouvindo isso, falou para Moisés: proíba-os. Mas ele respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e autoridades de Israel voltaram para o acampamento. A gente tem tanta coisa que a gente pode tirar de todo esse capítulo. Primeira coisa, que eu comecei falando, o pessoal estava reclamando, isso atraiu a ira do Senhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Moisés era cheio do Espírito. Essa é a primeira coisa, é sobre isso que eu quero falar. E uma das características de uma pessoa cheia do Espírito que a gente vê nitidamente aqui é o posicionamento dele. Quem é cheio do Espírito não tem ciúmes de outras pessoas que também são cheias do Espírito. Quem não tem o Espírito tem ciúmes. E é lindo aqui porque essa resposta de Moisés: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Se ele não tivesse o Espírito, ele poderia ter se irado e falado: eles nem vieram aqui na reunião que eu convoquei e estão lá profetizando. Não, ele se alegrou e falou: quem dera que todo o povo do Senhor fosse cheio do Espírito. Isso é uma característica de uma pessoa cheia do Espírito. Ela não tem ciúmes de quem é cheio do Espírito, de outras pessoas que também são cheias. E é triste porque a gente vai ver aqui na frente, no capítulo 12, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Olha o que eles disseram aqui no capítulo 12, versículo 2. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós. Só que olha só, o Senhor ouviu isso. Quero te dizer que o Senhor ouve quando alguém te critica, quando alguém fala mal. Se você é filho, se você é servo do Senhor, se ele se agrada de você, igual ele se agradava de Moisés, se você tem intimidade com o Senhor, ele ouve o que as pessoas falam de você e ele se ira. E aí, esse capítulo é até bem conhecido, E aí, eu acho lindo porque o posicionamento do Senhor, a gente aprende muito aqui também porque, primeiro, continuando do capítulo 11, eu falei que quem é cheio do Espírito não tem ciúme de quem também é cheio. Aqui a gente vê 2 líderes, Miriam e Arão, com ciúmes do quanto Deus usava Moisés. Ou seja, essa é uma característica de quem não é cheio do Espírito. E infelizmente a gente vê que geralmente quem tem ciúme de quem é usado por Deus, geralmente são outros líderes. São pessoas que estavam na posição de celebrar porque Deus está usando outra pessoa, mas eles ficam com ciúmes.
E é triste ver isso no meio do povo de Deus, líderes com ciúmes de outros líderes, né? Mas essa é uma característica de quem tem o Espírito de Deus, não sentir ciúmes de outras pessoas que estão sendo usadas por Deus. E essa é uma das manifestações do Espírito de Deus na vida de alguém. E aqui a gente aprende também que quando acontece isso, se você que está ouvindo essa palavra é um líder e está sofrendo alguma perseguição, quando acontece isso, você não tem com o que se preocupar. Quando a gente confia em Deus, a gente sabe que a gente não tem com o que se preocupar, porque Ele é que toma vingança por nós. Nós não precisamos nos vingar, porque Ele é justo. Deus é justo. E Ele imediatamente chamou Moisés, Arão e Miriam. E olha o que ele falou para Arão e para Miriam. Ouçam as minhas palavras, está lá no 12, versículo 6. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelem visões e sonhos, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Ele ainda pergunta, por que vocês não temeram criticar? Então a gente tem que ter muito temor. E mais adiante a gente vê aqui que Miriam ficou leprosa. Então a gente vê aqui que a gente não precisa se vingar. A gente não precisa se vingar, porque Deus é justo. Deus é justo. Então quando nós confiamos nele, nós nem nos preocupamos, porque se alguém está falando, isso causa ira no coração de Deus. Se alguém está falando de um filho, de um servo dele, isso causa ira no coração de Deus. Então se você é filho, você tem intimidade com Deus, você não tem que se preocupar. Podem falar o que quiser. É triste para essa pessoa que vai sofrer as consequências. E nós não podemos cair na tentação de querer criticar, porque se você estiver criticando, pode saber, o Espírito de Deus não está ali mais. Então, isso não é pra a gente analisar as pessoas, mas é pra gente se autoanalisar. Será que eu tô com o Espírito Santo de Deus dentro de mim? Será que ele tá habitando em mim mesmo? Ou não? Amém? Porque o que confere autoridade a uma pessoa é a presença de Deus. É o Espírito Santo, não são os títulos. Um grande exemplo era Saul. Saul perseguia Davi, porque Davi tinha a presença de Deus, ele tinha a graça de Deus. Saul tinha o trono, mas Davi tinha a presença. E Saul foi escolhido pelos homens por conta do exterior, da aparência dele. E ele continuou ali reinando por muito tempo sem a presença de Deus. E Davi, ele foi escolhido por Deus. Ele foi rejeitado pelos homens. Ele foi rejeitado até pelo próprio pai. Mas Deus, ele olha o coração. Ele não vê a aparência. Por isso não se engane. Muitas vezes aquilo que é elegido pelos homens, aquilo que é aplaudido pelos homens, não é aplaudido no céu. Atitudes, maneiras. E Saul podia até ter o dom, mas ele não tinha presença. E outra forma que a presença de Deus se manifesta, outra característica, é porque a pessoa ela tem os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. Os frutos do Espírito Santo, ele se manifesta por meio da presença de Deus na vida de alguém. E o dom, ele sozinho, ele não te dá autoridade. O que te dá autoridade é a presença. E os frutos, ele se manifesta normalmente, não é ali em público. Ali em público a pessoa está exercendo o dom dela ali no altar, mas quando sai do altar, quando as luzes se apagam, aí é onde ela vai manifestar os frutos. Na Bíblia fala que não pode da mesma fonte sair o que é doce e o que é amargo. Por isso, nessa palavra, eu quero te convidar a meditar, porque a Bíblia fala que pelos seus frutos é que nós somos conhecidos, pelos nossos frutos é que nós somos conhecidos. Quais são os frutos que nós temos gerado? Será que a nossa fonte está sendo contaminada? Será que uma hora eu estou lá no altar louvando a Deus? Mas quando as luzes se apagam, eu não tenho fruto do Espírito, eu não tenho paciência, eu não tenho domínio próprio, eu não tenho lealdade, eu não tenho fidelidade, eu não tenho o Espírito de Deus, eu não tenho a presença de Deus. Então quero que a gente possa estar refletindo, peça para o Senhor te mostrar se a sua fonte está contaminada. Amém? E se não estiver contaminada, então agradeça pela presença de Deus. Agradeça por Ele ser o seu defensor, o nosso defensor. Porque quando nós temos a presença de Deus, como Moisés, como vimos aqui com Moisés, podem se levantar quem for, que não precisa você se vingar, você fazer nada. E o mais lindo que eu esqueci de falar nessa parte, que nós aprendemos com Moisés, é a atitude que ele teve. Ele teve misericórdia. Ele não se alegrou por Miriam ficar leprosa. Tá falando mal de mim, aí, bem feito. Não, ele não se alegrou. Pelo contrário, ele orou a Deus para curar ela. Ele orou a Deus. E Deus falou que ela precisava ficar um tempo afastada, ele precisava passar por aquilo. Mas nós aprendemos com essa atitude de Moisés.
a ter misericórdia até daqueles que estão te perseguindo, que estão falando mal. Davi também. Davi nunca perseguiu, nunca desonrou Saul. Saul perseguia, mas ele era o rei. Mesmo Davi já tendo sido ungido por Deus, ele honrava, enquanto Saul estava ali como rei, ele honrava, ele respeitava, ele nunca se levantou contra Saul. Então nós aprendemos muito com esses homens de Deus, né, que são cheios do Espírito. É o Espírito Santo que capacita o ser humano a agir dessa maneira. Então é isso que eu quero deixar para vocês, levar vocês a essa reflexão. Será que eu estou cheio do Espírito? Porque título, estar no altar, não quer dizer que você tenha a presença. Estar no trono não quer dizer que você tenha a presença de Deus. Não quer dizer que seu coração está arraigado, enraizado em Deus. Porque quando o coração está enraizado, a raiz fala daquilo que ninguém vê. O coração é aquilo que ninguém vê, só Deus vê. E é dali, se estiver enraizado nele, é dali que frutifica. Aí os frutos são manifestados. Os frutos são manifestados. Os frutos não são os dons. A pessoa pode exercer um dom, pode falar muito bem, pode profetizar sem o Espírito de Deus. Mas os frutos, pelos frutos nós seremos reconhecidos. É ali o domínio próprio, na hora que alguém te faz algum mal, você conseguir dominar para não retribuir o mal com o mal. É a paciência. São os frutos do Espírito. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.